Pois é, quando a gente pensa que já ouviu de tudo sobre a Segunda Guerra Mundial, aparece uma história dessas. Hoje vamos conhecer um dos projetos de armas secretas mais bizarros que já existiram, envolvendo bombardeiros vivos e, bem, muito inesperados. Imagina só a cena. Estamos em 1943, lá no céu de Tóquio. Um avião americano aparece, mas em vez de soltar uma bomba convencional, ele libera um enxame. Milhares de morcegos, cada um com uma pequena bomba incendiária amarrada no corpo, se espalhando em silêncio pela cidade. Parece roteiro de filme de ficção científica, né? Mas, acredite se quiser, isso foi um plano militar real. E não foi uma ideia qualquer, não. Foi levada muito a sério pelo governo americano. E o mais curioso é de onde veio essa ideia. Ela não nasceu numa sala cheia de generais. Ela veio da mente de um civil com uma ideia pra lá de extraordinária. Pois é, o nome por trás desse plano era Lyles Adams. E olha, ele não era nenhum estrategista militar, nem engenheiro de armamentos, ele era um dentista. Um dentista que, por acaso, adorava inventar coisas. A inspiração dele veio durante uma viagem, logo depois do ataque a Pearl Harbor. Ele foi visitar as cavernas de Carlsbad, lá no Novo México, e viu aquela cena impressionante de milhões de morcegos saindo da caverna. Foi aí que a lâmpada acendeu na cabeça dele. E se desse para usar esses bichos como arma de retaliação. E ele não ficou só na ideia, não. Ele escreveu uma carta direto para a Casa Branca. A proposta dele chegou na mesa do presidente Franklin Roosevelt em pessoa. E a resposta do Roosevelt, que ficou famosa, foi algo como: "Este homem não é um maluco, parece uma ideia perfeitamente maluca, mas vale a pena investigar." E com isso, o projeto recebeu luz verde. Então, com o ok do presidente, aquela ideia que parecia coisa de doido começou a virar uma operação militar de verdade, super complexa. Claro que transformar essa ideia numa arma de verdade não era nada fácil. Os desafios eram gigantescos. Primeiro, qual espécie de morcego usar? Depois, como criar uma bomba incendiária que fosse minúscula e leve o suficiente? E como criar um container para soltar eles do avião? E talvez o mais complicado de tudo, como fazer os morcegos cooperarem? Depois de muita pesquisa, eles acharam o candidato perfeito, o morcego de cauda livre mexicano. E olha, ele era ideal. Era forte o bastante para carregar mais que o próprio peso. E o principal, o instinto natural dele era procurar abrigo justamente em sótãos, beirais de casas, e o melhor de tudo, tinha milhões deles ali mesmo, no Novo México e no Texas. Era a combinação perfeita. O jeito de lançar eles também era bem engenhoso. Eles criaram um tipo de bomba container, que se abriria no ar e soltaria mais de 1000 desses pequenos bombardeiros de uma vez. E para eles não saírem voando dentro do avião, os morcegos ficavam resfriados, em estado de hibernação, e só acordavam quando o paraquedas abria e o ar mais quente entrava. E olha só, isso não foi um projeto qualquer feito com troco de pão, não. O governo americano investiu o equivalente a mais de 35 milhões de dólares de hoje nisso. Isso mostra o quanto eles realmente acreditavam que essa ideia maluca podia funcionar. Beleza, com tudo mais ou menos pronto, chegou a hora do teste para valer. Só que as coisas estavam prestes a dar muito, mas muito errado. Era dia 15 de maio de 1943. Tudo começou com um pedido simples. Queriam tirar umas fotos dos morcegos com as bombas. Só que, durante essa preparação, 6 morcegos armados com bombas de verdade acordaram antes da hora. Eles escaparam e fizeram o que o instinto mandava. Procuraram o primeiro abrigo que viram pela frente, que eram os prédios da base aérea novinha em folha. E o resultado? Bem, a arma secreta que foi criada para queimar cidades inimigas acabou botando fogo na sua própria base militar. A torre de controle, os alojamentos, tudo virou cinza. Um desastre completo. Depois desse fiasco, claro, o exército pulou fora. Chega disso, eles disseram. Mas acredite, a história ainda não tinha acabado. Foi aí que a Marinha dos Estados Unidos entrou na jogada. Eles assumiram o controle, deram um nome mais secreto, Projeto X-Ray, e continuaram aprimorando a ideia. E o mais impressionante é que os testes seguintes deram certo. Um relatório da época concluiu que a bomba de morcego era, na verdade, super eficaz. Ela podia começar mais de 10 vezes mais focos de incêndio do que as bombas incendiárias normais. A gente está falando de quase 5.000 incêndios separados num único ataque. Era devastador. Mas então, por que cancelaram? No fim das contas, o projeto não foi cancelado por ser um fracasso. Pelo contrário, ele foi cancelado porque uma outra arma secreta muito, mas muito mais poderosa estava quase pronta. De um lado, você tinha a bomba de morcego, com seus milhares de pequenos incêndios.
Do outro, o Projeto Manhattan, que prometia uma única e gigantesca explosão. E isso nos deixa com aquela pergunta que fica no ar, né? Como teria sido diferente a história se a Segunda Guerra Mundial tivesse terminado não com uma nuvem de cogumelo, mas com o bater de asas de milhares de morcegos? E assim, a gente termina essa história inacreditável, mas completamente real, da bomba de morcego. Agora, queria saber a opinião de quem está assistindo. Que outra história bizarra ou esquecida da história a gente deveria contar aqui? Deixa a sugestão aí nos comentários e, claro, se curtiu essa análise, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a próxima. Valeu e até lá!